Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos pelos dízimos, pelas ofertas trazidas à tua casa. Obrigado, Senhor, obrigado porque o Senhor é fiel. Também te peço que nessa hora as crianças sejam abençoadas com a palavra ao coraçãozinho delas, em nome de Jesus. Amém, amém. As crianças podem sair com a tia, tá bom? E com o tio. Ok. Muito bem, já peguei esse púlpitozinho aqui menor, porque, já avisando a vocês, eu não sei se eu vou conseguir até o final ficar em pé, tá? Eu tenho uma dificuldade no pé. Se Deus quiser, essa semana eu estou tentando ir resolver isso. Isso tem me incomodado bastante, ficar em pé por muito tempo, tá bom? Mas vamos tentar, se Deus quiser. Mudança, o que levar e o que deixar. Pensando nessa analogia que a gente está vivendo de mudança, certamente todos vocês aqui já se mudaram um dia, sim ou não? Quem se mudou aqui? Todos já se mudaram, tenho certeza, todos já se mudaram um dia. E o que é interessante é que em toda mudança, sempre vem à nossa mente o que é que a gente vai deixar e o que é que nós vamos levar. É ou não é? O que é que a gente descarta e o que é que a gente leva em qualquer mudança que a gente for fazer. Então, normalmente, a gente pensa nas mudanças, a gente começa talvez a tirar as coisas do que está na caixa, do que está guardado, né? E a gente começa a pensar assim, eita, isso aqui tem funcionalidade para mim, eu vou levar. Isso aqui é algo que vai ser útil para mim. Tem outras coisas que você vai olhar lá na caixa e você tira do armário, do closet, né? Você olha assim e diz assim, rapaz, isso aqui mexe com o meu coração. Talvez fotos, talvez alguns vídeos ali, sei lá, alguma coisa que você tem, aquilo mexe com o coração, com o seu emocional. Não, isso aqui eu tenho que levar. Outras coisas você diz assim, não, isso aqui eu vou jogar fora. Quando chega lá, o que é que acontece? Puxa vida, joguei fora e aquilo ia ser muito útil para mim, não é? Então, isso normalmente acontece. E tem coisas que, de fato, a gente joga fora, a gente descarta, a gente olha assim, olha, isso aqui não vai servir, chega lá no lugar mesmo, não servia mesmo para nada, era só entulho, e é o que mais a gente vê aqui, né, nas garagens, é o que mais a gente vê, é muito entulho, muita coisa guardada. E se vocês querem ver uma garagem bem arrumadinha, é só ir lá no Léo, no Maico. Gustavo está quase chegando lá, Gustavo. Mas é só ir lá, né? Principalmente o Léo aí, o cara é artista em ajeitar a garagem. Então, lá é bem arrumadinho. Mas é exatamente isso, né? E o que eu queria hoje compartilhar com vocês, fazendo essa analogia, trazendo essa comparação, pensando na mudança do local físico que nós tivemos, nosso espaço físico anterior, lá da Truth para cá, né, para a City Church, o que é que a gente tem que trazer para cá? O que é que nós temos que vir conosco, né, de fato? E aí eu queria ler com vocês Gênesis, capítulo 12. Por favor, abra a sua Bíblia, deixa ela aberta em Gênesis, capítulo 12. Versículos de 1 a 8. O texto não vai estar projetado, então, abra a sua Bíblia, por favor. Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 8. O texto diz assim da palavra do Senhor. Texto muito conhecido, chamado de Abraão, né? Então, vamos lá. Então, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de vocês todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele.
Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló. Olha o que ele levou: todos os seus bens que havia acumulado, os seus servos comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou acampamento, e tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. O que levar na nossa vida, na nossa mudança de vida, em tudo aquilo que a gente faz. Eu quero fazer uma analogia a respeito disso. Pai querido, mais uma vez na Tua presença nós nos encontramos juntos para ouvir agora a Tua voz, Senhor. O Senhor foi exaltado através da nossa boca, adorado por nós. O Senhor é digno de receber o nosso louvor e a nossa exaltação. A Ti pertence toda a honra e toda a glória. E a Ti pertence todas as verdades, ó Deus. A Ti pertence toda a palavra verdadeira. E esta foi deixada a nós. Nessa hora eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, fala conosco. Não deixa, Senhor, que nós saiamos daqui sem ouvir o que o Senhor quer dizer para nós. Não deixa, Pai, que a gente saia dessa porta sem ser quebrantado, sem ser transformado, sem ser impactado pelas verdades do Senhor, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a entender a Tua palavra. Me faz ser boca do Senhor nessa hora. Que Jesus Cristo cresça, meu Deus, e que eu diminua para a glória do Teu santo nome. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Muito bem, meus amados. Esse é um convite de Deus para Abraão, extremamente radical. Eu diria até mais, claro, que não é literalmente um convite, mas é uma determinação, é uma ordem de Deus para Abrão, até então Abrão, né? Para ele sair da terra dele e ir para um lugar que ele não conhecia. Deus, na sua infinita graça, presta atenção nisso, queridos, Deus, na sua infinita graça, misericórdia e amor, nesse texto que a gente acabou de ler aqui, ele inicia um processo definitivo de restauração da humanidade. A partir de Abrão, o processo de restauração de um homem caído, pecador, condenado ao inferno, inicia desde o Éden, claro, desde Adão, quando o homem pecou. Deus disse: do ventre da mulher vem aquele que vai o quê? Esmagar a cabeça da serpente. Ele estava se referindo a Jesus Cristo que viria. Mas a partir de agora, na formação de um povo, a partir de Abrão, inicia esse processo restaurativo de Deus num homem caído, num homem pecador. Só rapidamente para a gente lembrar, Gênesis capítulo 1 e 2, Deus faz uma criação perfeita. Não havia pecado, não havia erro, não havia falha no homem, porque Deus criou o homem à imagem e à semelhança dele. Michael, se você puder aumentar um pouquinho, é porque eu não estou tendo retorno aqui. Para mim está bem estranho. A gente está se adaptando ainda, tá, irmãos? Se gritar é bom porque o povo acorda. Então, deixa aí. Agora, estou ouvindo melhor. Obrigado, Michael. Então, o resultado, Deus cria o homem perfeito. Gênesis 1 e 2. No capítulo 3, então, vem o quê? A queda. Vem a separação do homem para com Deus. O homem se afasta de Deus pelo pecado, e ele recebe uma sentença que é uma sentença de morte. Morte física, primeiro, vamos colocar na ordem certa, morte espiritual, morte física e morte eterna. A morte espiritual era a separação do homem para com Deus, ele não tinha mais relacionamento com Deus, não há nada que ele faça mais, que ele consiga se voltar para Deus, mas nada, ele está morto. Não é você que vai atrás de Deus, não sou eu que vou atrás de Deus, é Deus que vem atrás de mim. Porque morto não fala, morto não anda, morto não faz absolutamente nada, morto está morto. E ele recebe a sentença da morte eterna. Então, depois de Gênesis capítulo 3, a partir do capítulo 4 até o capítulo 11 de Gênesis,
nós temos a proliferação, a multiplicação do pecado, a ponto de Deus, no capítulo 6 de Gênesis, até o capítulo 10, ele exercer a sua justiça sobre a humanidade com o dilúvio, porque o pecado estava absurdo, o pecado estava chegando até Deus de uma forma em que Deus não se agradava daquilo, e Deus exerce a sua justiça, e salva Noé e sua família, como uma representação, como uma analogia da salvação que Deus daria ao homem, que ele só vai salvar alguns, para a eternidade. E aí chega então no capítulo 11 de Gênesis, nós temos a chamada Torre de Babel. Novamente os descendentes de Noé, Sem, Cã e Jafé, os descendentes de Noé. Agora esses filhos de Noé, eles multiplicam a sua raça, e agora a sua raça novamente intenta contra Deus, porque o pecado já estava na humanidade, e eles querem ser igual a Deus, e eles querem construir uma torre, para tornar o nome deles célebres na terra, e assim ser como Deus. Então a partir de agora do capítulo 12 de Gênesis, nós temos então, queridos, esse processo de mudança, que Deus vai trazer para a humanidade, Ele vai restaurar a humanidade de forma completa, e Ele inicia com esse homem chamado Abraão. Versículo 1 do texto que nós lemos, vai acompanhando na sua Bíblia, ele diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vai para uma terra que eu vou mostrar a você. Eu me lembro que quando eu saí de Boston para cá, eu não conhecia Port St. Lucie. Quando eu saí de Massachusetts, eu não sabia de nada daqui. Eu conhecia Boca Raton, eu conhecia Miami, eu conhecia Orlando, eu conhecia Tampa. Eu viajei antes de morar aqui 7 vezes para os Estados Unidos, então eu vinha para esses lugares. Mas eu saí de uma terra e vim para uma outra terra que eu não sabia nem como era isso aqui. E é o que aconteceu com Abraão, né? É o que aconteceu com ele. Sai da sua terra. E aqui a gente tem o chamado de Abraão para formar o povo. Que povo é esse? O povo de Deus. Que povo é esse? O povo do qual viria o Messias prometido, o enviado de Deus para vir nascer do ventre de uma mulher e salvar a humanidade. E este se chama Jesus Cristo. Por isso que em Abraão inicia o processo de restauração da humanidade, do homem escolhido de Deus, para voltar à comunhão com Ele. E sair da terra e da parentela e ir para um lugar que Ele mostraria, né, é uma mudança de vida completa. É uma mudança que não é fácil, sim ou não? Vocês concordam comigo? É fácil. De repente alguém chegar assim: sai agora e vá-se embora para outro canto, do nada. Sair do lugar que estava acostumado, que sabe onde tem as vendas, as quitandas, os supermercados, o shopping center, né, o mall, o lugar onde você vai passear com a esposa, a praia que você está acostumado. Ou seja, saia dali. Não era fácil, implicava ele sair do aconchego da família, dos parentes. Depois o texto vai dizer: ir para um lugar que eu te mostrarei. Que loucura, não é? Toda mudança traz certos medos, sim, não é verdade? A gente tem medo. Você fica assim: será que vai dar certo esse negócio? Será que vai ter escola boa para o meu filho? Será que vai ter um trabalho certo para mim? Você que saiu lá do Brasil e veio para cá, por exemplo, a maioria aqui, nós imigrantes, será que vai dar certo a minha vida nesse lugar, nesse país, né? Será que para onde eu estou indo é bom, é violento, é tranquilo para os meus filhos viverem? Vai para um lugar que eu te mostrarei. Que lugar é esse? Mas sair desse lugar para um lugar que Deus ia mostrar, não apenas implicava em receios, em medos, que eu acho que talvez passou pela cabeça de Abraão. Abraão era homem como eu e você, mas implicava também em fé, a ponto dele obedecer. Ele cria que Deus estava com ele, não é à toa que ele foi considerado o pai da fé. E ele confiava no Senhor. Então, trazendo isso, eu fico pensando o que é que passou pela cabeça dele, mas ele simplesmente obedece, e trazendo isso então, para essa mudança de passo que nós fizemos. A gente estava acostumado lá, eu sei que tinha algumas dificuldades, algumas lutas, mas vamos agora para um outro local. Como vai ser lá também? Será que a gente vai conseguir funcionar bem, conseguir pagar, dar tudo certo? Existem os receios normais, mas existe também, e exige de nós também, fé.
e confiar que Deus está cuidando de nós. Ele está cuidando da nossa igreja. E Ele irá nos abençoar aqui. Eu estava vendo o aniversário da Igreja de Esperança, alguns vídeos que eles fizeram lá em Orlando, e eu estava vendo o pastor Samuel, né, amigo meu, amigo nosso aqui, já veio aqui algumas vezes, ele dizendo que eles se mudaram 7 vezes em 3 anos. 7 vezes em 3 anos. Eu me lembro que quando eu plantei a igreja em Recife, eu me mudei várias vezes. Isso nunca foi um empecilho para a igreja desenvolver, irmãos. Porque a igreja somos nós, é você lá fora, com o seu testemunho de vida, e é isso que eu vou mostrar aqui daqui a pouco, mostrando quem é Jesus para as pessoas. Então o texto mostra que ele simplesmente obedece, e a pergunta é, o que levar? O que é que eu levo? E o texto vai mostrar o que é que ele levou, e eu quero trazer isso como uma prática para nós, como algo mais do nosso dia a dia. A primeira coisa que ele levou, como eu já falei, foi a fé. Versículo 2, farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Veja as promessas que Deus está dando aqui nesse versículo 2. Quantas promessas do Senhor para Abraão. Ele diz, você vai ser um grande povo, eu vou abençoar você, tornarei o seu nome famoso. Depois ele diz, você será uma bênção aonde você estiver, eu vou abençoar os que te abençoarem, eu vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão bem-sucedidos. Olha quanta promessa. Perceba que a mudança que Deus estava aqui propondo para Abraão, irmãos, era uma mudança radical, como eu falei, mas tinha implicações espirituais, de que Deus estaria cuidando, de que Deus estaria abençoando, e que ele precisava crer, ele precisava ter fé, nas promessas e no futuro, que Deus estaria dando para ele. Hoje, nós temos a revelação final de Deus para nós. Nós temos a palavra de Deus para nós. Nós temos a Bíblia inspirada e revelada. E aí a gente pode entender que essa mudança que Deus estava propondo para Abraão e dizendo para Abraão, ela se concretizaria em Jesus Cristo. Mas, irmãos, fala sério, Abraão não tinha a amplitude, compreensão de tudo que estava para acontecer. Ele não tinha a ideia e a noção do que Deus estava fazendo através da vida dele, mas ele simplesmente obedece por fé, porque ele cria que o que Deus estava dizendo a ele iria acontecer. Ele confiava no Senhor, mas ele não entendia que precisava haver um povo na amplitude daquilo que Deus estava dando para ele, que precisava ter um Messias que viria desse povo, que esse Messias seria a restauração para o mundo. Abraão ainda não tinha total domínio, mas ele teve fé. Ele creu, ele simplesmente obedece a Deus. E aí, meus amados irmãos, não é fácil para nós. Mudanças nas nossas vidas, sair de um lugar para outro no nosso dia a dia. Brincamos ali com o nosso irmão Jaziel, tem casa aqui para morar e tal, né? Sair de um lugar para outro não é fácil. As mudanças na nossa vida de um modo geral, mudanças no casamento, mudança no nosso comportamento com os filhos, na educação dos filhos, quando nós talvez estamos equivocados nessa educação, mudança na igreja, de talvez estrutura, ou de ministérios, ou de funcionalidade, não é fácil, mas requer de nós fé, confiança, que Deus continua cuidando de nós. Irmãos, quantas promessas nas Sagradas Escrituras nós temos para nós? Quantas promessas? Estarei com vocês até quando? Até quando? Até você morrer? Sim, e até o fim dos tempos, até tudo se consumar. Paulo diz, tudo eu posso naquele que me fortalece. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Então perceba
Quantas promessas! Jesus diz: peça e vos será dado. Peça com fé e não duvide que eu vou te dar, mas peça no nome, em meu nome. Ou seja, precisamos ter fé. Segunda coisa que Abraão leva nessa mudança, ele leva o testemunho dele. E isso eu quero exemplificar no versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor. E agora vem a expressão: e Ló foi com ele. O sobrinho dele foi com ele. Ou seja, Abraão obedece, e o texto vai dizer, logo em seguida, Abraão obedece, ele parte, ele vai, e logo em seguida o texto vai dizer, Ló foi com ele. Qual uma necessidade disso está escrito no texto, irmãos? Ló foi com Abraão, ele mostra que de alguma forma, as palavras de Abraão, o testemunho de Abraão, o comportamento de vida dele, fazia diferença na vida de Ló, a tal ponto dele dizer, eu vou com você, Abraão, eu quero ir com você. Ele podia ter ficado. Parentela, os parentes estavam lá, ele podia ter ficado. Eu vou para um lugar que eu nem conheço, que loucura é essa? Mas Abraão confiava tanto em Deus, e a sua obediência era tão grande, que impactou a vida de Ló, de dizer assim, eu vou com você, eu vou seguir você. Ele acreditava que o lugar que Deus estava dando para Abraão, era o lugar que Abraão seria abençoado, e que ele também poderia ser abençoado. Agora pensa comigo, se Abraão fosse um mentiroso, se Abraão fosse um charlatão, se Abraão fosse um péssimo marido, um péssimo pai, um péssimo tio de Ló, se Abraão fosse uma pessoa cuja palavra não se confiava, se Abraão fosse aquela pessoa maldosa, promíscua, que gosta de tirar vantagem na vida dos outros, que gosta de massacrar, já viu isso aqui nos Estados Unidos? Tenho certeza que todos vocês já viram, porque quem veio para cá e sofreu, acha que todo mundo tem que sofrer também, e o brasileiro vem e amarra a pessoa a ela, e faz o outro sofrer pagando miséria, escravizando. É uma escravidão branca, isso, e não paga o que é justo muitas vezes. Ou seja, se Abraão fosse tudo isso, irmãos, encrenqueiro, fofoqueiro, fala sério, você acha que Ló ia com ele? Você acha que Ló ia acompanhar esse cara? Será que Ló o seguiria? Será que Ló confiaria nas palavras dele? Mas o testemunho de Abraão, que ele levou com ele errou lá na frente, a gente vê na palavra de Deus que ele errou, ele teve falhas, mentiu dizendo que a esposa era irmã, depois com medo de morrer, ele teve falhas, como todos nós temos, mas ele levou o testemunho dele a ponto de aquele que estava próximo dele ir com ele. E aqui, irmãos, aqui está em jogo tanto o testemunho quanto persuadir os outros. A minha pergunta é, a minha vida e a sua vida tem sido uma vida de testemunho a ponto de persuadir as pessoas a crer no Deus que eu creio? A ponto de testemunhar de Jesus e levar as pessoas a seguir os passos que eu sigo? Porque vir à igreja, colocar a Bíblia debaixo do braço, que agora nem Bíblia todo mundo usa, é só o celular, né? Não é sinônimo de ser cristão verdadeiro. Pelo contrário, a gente está vendo muita gente envergonhando o Evangelho. Ele se mudou e ele levou Ló com ele, porque o testemunho dele era verdadeiro a respeito daquilo que Deus havia dito para ele. A palavra de Deus que chegou até ele, a ponto de Ló crer, a ponto de Ló confiar. E isso não é diferente conosco. A nossa missão
é ser testemunha nesse mundo. Atos capítulo 1, versículo 8. Recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em toda a Judéia, tanto em Samaria, tanto nos confins da terra. É nossa responsabilidade ser testemunha. Mostrar Jesus lá fora não é responsabilidade de pastor somente, de missionário que vai para os campos. É responsabilidade de todos nós, é nossa responsabilidade. O nosso exemplo de família, nosso exemplo de ser pai, o nosso exemplo de ser um bom marido, de na hora que o cara chama você para ver um site pornô no celular, ou uma imagem pornô no celular, e você olha e ri, brinca com aquilo, e sua esposa está lá em casa, está na casa, ou vice-versa, porque hoje está muito comum, a mulher também tem isso, tudo isso que o homem tem, não mudou mais. Aliás, eu falo aqui abertamente, os últimos casos que sempre nós pegamos de aconselhamento pastoral, teve adultério de mulher. Então está muito próximo, igual, isso não mudou. Aliás, isso mudou, porque era só o homem antes, né? E agora a mulher está na mesma pareia. Aí você está lá brincando, rindo com aquilo, o seu testemunho de marido, o seu testemunho de pai, o seu testemunho de irmão em Cristo, de comportamento, de palavras, de ações, de atitude. O meu e o seu testemunho tem impactado as pessoas, tem levado as pessoas a ir com você e a seguir você. As pessoas olhando para mim e para vocês, dizendo assim, ali vai um homem de Deus. Então, Abraão levou com ele o seu testemunho, mas isso tem a ver muito, irmãos, com o fruto do Espírito. Para nós que somos cristãos, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Tem a ver com os 10 mandamentos, que ninguém quer seguir mais hoje, acha que é coisa lá para trás. Tem a ver, meus amados irmãos, com as bem-aventuranças, de Mateus capítulo 5, até o 8 lá, a gente tem ali o Sermão do Monte. Ou seja, é testemunhar daquilo que Cristo colocou para nós fazermos e vivermos. Terceiro, o que é que ele levou na mudança? Ele levou o que é prioridade. Prioridade dele, sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que havia acumulados de seus servos. Essa foi a prioridade. Perceba a primeira prioridade que o texto coloca aí no versículo 5. Primeira prioridade, fala o texto, a mulher. Abraão ainda não tinha filhos. Então qual é a primeira prioridade? A família. Na mudança que nós viemos dali para cá, ou na sua mudança de vida, a minha, a sua família é uma prioridade. Deve ser sempre uma prioridade. A mulher aqui é aquela que era amiga, era aquela que era companheira, era aquela que trazia bons conselhos. E ele prioriza levar com ele a esposa, é aquele que escuta os segredos, os incômodos, ele leva ela com ela. A sua família é uma prioridade na mudança de vida. Não sei quem está perto de esposa aí ou de marido, mas diz assim para ele, se você está perto, ou para o seu filho, ou para o seu pai, você é uma prioridade na minha vida. Diga isso agora. Olha para quem está do lado. Você é uma prioridade na minha vida. Filho, presta atenção numa coisa. Quando você vê seu pai, ao longo da vida, ralando de trabalhar, presta atenção, filho, no que eu estou dizendo aqui. Trabalhando, se sacrificando, para manter a sua casa, para manter a família. E você não dá valor a isso, desrespeitando o seu pai, desrespeitando sua mãe, não cuidando deles, exigindo coisas. Você não está dando prioridade à sua casa, você não está dando prioridade aos seus pais, você não está dando prioridade nem amando a sua família. Maridos, se nós, homens, maridos e esposas, fazemos a mesma coisa com o cônjuge, o cara está trabalhando, cansado, e você, mulher egoísta, ou a mulher está trabalhando cansada, dentro de casa, filho para lá e para cá, e você, homem egoísta, sua esposa não está sendo prioridade, seu marido não está sendo prioridade, e você não está amando como deveria a sua esposa e o seu marido. Percebe? Entende? Prioridade
Prioridade na casa, prioridade na família. Sabe aquela coisa que o marido ou a esposa só é útil para você quando ele te oferece alguma coisa, quando ele te dá alguma coisa? Isso não é amor, irmãos. Isso não é amor. Família deve ser uma prioridade na nossa vida. Família deve ser sempre prioridade na nossa casa. Segunda prioridade que o texto mostra, o que levar na mudança, a família ampliada agora. A família ampliada aqui é o sobrinho. Mais uma vez, além da esposa, além do filho, ele leva aquele que estava próximo dele. Ele leva aquele que ele tem relacionamento, que ele tem intimidade, que senta na mesa dele, que conversa com ele, que bate papo, que ele se abre. Ele leva também o sobrinho Ló com ele. Agora não é Ló somente que acompanha, mas Abraão diz assim: eu te permito vir comigo. Vem para cá, vem para a minha comunhão, vem estar próximo de mim. Vem comigo que eu também vou cuidar de você. Ou seja, queridos, quantas pessoas passam dia a dia por nós? E a pergunta que também nós temos que fazer é: nós temos trazido essa pessoa conosco, nós temos trazido para perto? Esses bancos podem ser preenchidos se eu e você dermos testemunho com nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para você muito prática hoje em dia na missiologia urbana. Às vezes a gente quer viver 50, 70 anos atrás. E a gente não rejeita a sabedoria de 50, 70 anos atrás. Não é disso que eu estou falando, mas o mundo muda. As pessoas mudam. Antigamente, no Brasil, por exemplo, as pessoas iam para as praças públicas, e aí eu estou falando de algo que é minha praia de estudo, de mestrado e etc., e de ter plantado igrejas também. As pessoas iam para uma praça pública, conversar, bater papo. As pessoas ficavam na calçada da casa, quem lembra disso aqui? E ficava batendo papo do lado de fora. Hoje a violência não permite mais isso. Claro, a gente está nos Estados Unidos, glória a Deus por isso. O pessoal que às vezes assiste a live aí do Brasil tem mais essa dificuldade. Mas eu estou tentando mostrar para você a mudança do mundo. Então, as pessoas se enclausuraram dentro de casa. Elas não saem, quando elas saem, elas têm que sair no seu carro fechado, ninguém se conhece mais. Eu morava em apartamento no Brasil, e a gente não conhecia nem o vizinho direito, a gente tentava conhecê-lo, mas era até difícil. A pergunta é: como alcançamos essas pessoas? Como nós alcançamos as pessoas? Aí a gente tem um evangelho barato, vergonhoso, que ridiculariza o nome do evangelho de Cristo, em que as pessoas dizem assim: para ser crente igual aquele ali, eu não quero não. Concorda comigo ou não? Eu estou mentindo no que eu estou falando? Aí você chama o cara para vir para a igreja. Você acha que ele vai vir? Todo pastor é ladrão, todo pastor rouba, toda igreja rouba. Você acha que ele vai vir para a igreja? Não vem. Agora, presta atenção. Família ampliada. Essa palavra oikos no grego. Se você pega essa pessoa que você quer investir nela para ganhá-la para Cristo, e você se relaciona com ela, você chama ela para tomar um sorvete, você chama ela para comer uma pizza, você chama ela para dentro de casa, janta junto, sai junto, vai pescar, vai jogar futebol, e você se relaciona com essa pessoa. E você dá o testemunho de vida para ela. Você não é influenciado, mas você influencia. Você sabe qual é o resultado disso? Quando você disser assim, na verdade não vai nem precisar, tá? Mas quando você disser assim: vamos na nossa igreja, ele vem. Eu passei 3 meses com uma pessoa, quando eu estava plantando a igreja IP Viva em Recife. 3 meses com uma pessoa, dono de uma pizzaria. Eu acho que eu já contei isso aqui para vocês. E todo santo dia, a gente tinha um estabelecimento, eu e Karina, e todo santo dia ele vinha. E eu comecei a falar de Jesus para ele, conversar com ele, e daqui a pouco ele se abre, problema no casamento, problema com a esposa, etc, etc. E eu começava a conversar, e eu não disse para ele um momento sequer que eu era pastor. Que eu disse: não vou estragar a relação. Não falei. Aliás, né, eu até brinco aqui, eu nem me visto como pastor, né? Então, e aí, o resultado disso, sabe qual foi? Depois de 3, 4 meses, mais ou menos, aquele rapaz, Deus está ensinando a Bíblia para ele, mostrando o amor de Jesus para ele, ele disse assim para mim: eu quero ir na sua igreja. Aí eu disse: eita, agora vai confusão, porque vou ter que dizer para o cara que eu sou pastor. E eu disse para ele assim: beleza, quando é que você quer ir? Domingo agora, onde é que é? Aí eu disse: aqui na frente. Na frente, como assim? É uma faculdade. Eu disse: mas é lá mesmo.
É no auditório da faculdade. Você tem estacionamento, tem polícia militar, você pode ir lá. Aí eu disse, só tem uma coisa. Você vai encontrar um pastor lá, que eu não sei se você vai gostar muito dele, não. E aí ele disse, acho que ele começou a rir, como assim? E eu falei para ele, pastor, sou eu. Isso o quê? Você é o pastor da igreja? Sou eu. Disse, como assim? Eu imaginava assim, eu não imaginava um pastor com esse jeito, essa caricatura. Essa pessoa hoje, graças a Deus, está com sua família numa outra igreja, não está na nossa igreja. Passou um bom tempo com a gente na igreja, mas foi morar mais distante, está num outro lugar. Mas está com o Senhor, é o que importa. Ganhei para Cristo. Você está entendendo o que eu estou dizendo, meu irmão? Família ampliada, Abraão levou Ló com ele. O testemunho dele impactou Ló a ponto dele levar Ló com ele. Convide outros para a mudança, para a jornada cristã. Terceira prioridade era levar as pessoas, os servos. Ele leva servos. Abraão era esperto também, ele tinha bens, ele tinha servos, então ele leva os servos com ele para servi-lo. Mas naquela época, servo também se apegava ao seu senhor. E servo servia, e o senhor muitas vezes não era um carrasco como a gente vê na escravatura. Naquela época os senhores também, quando se apegavam aos servos, cuidavam dos servos. Tinha ele como uma família ampliada, apesar de pagá-lo, apesar do trabalho forçado. Mas Abraão leva outras pessoas com ele. Aqueles que estão na sua casa, na sua família, aqueles que estão da sua família parentela, e àqueles que estão no dia a dia trabalhando com você, sendo servo com você. Mas a gente trouxe também de lá para cá os servos com a gente. Quem são os servos? Nós. Você está aqui para servir ao Senhor. Presta atenção nisso. Jesus diz, eu não vim para ser servido. Eu vim para e dar a vida pelas minhas ovelhas. Filipenses capítulo 2, ele não julgou com usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, assumindo uma forma de servo. Então, queridos, a gente está aqui, trazendo a família ampliada para cá, o que levar, trouxemos todos nós, vamos servir uns aos outros. Vai ser fácil? Não. Vai ter probleminha? Vai ter briguinha? Vai ter diferenças? Vai. Mas você não está aqui para servir pastor William. Se está, pode ir embora. Vá para outra igreja. Você não está aqui para servir pastor William. Você não está aqui para servir ninguém dessa igreja. Você está aqui para servir ao Senhor. Ao Senhor. O Deus que tanto lhe ama e que tanto lhe abençoou. Última coisa que ele leva, bens. Ele leva os bens. Diz o texto que ele levou os seus bens. Era o que lhe dava sustento, é o que lhe dava condição de manter a casa. E é importante a gente lembrar disso. De que nós levamos conosco, na mudança de vida, na mudança de igreja, os nossos bens. E trazendo isso para a nossa realidade, eu preciso dizer isso a você. Uma igreja não se mantém sem dinheiro. Não se mantém sem dinheiro. Depois você leia 1 Coríntios capítulo 9. E você vai ver que o pastor ele é digno do seu salário. Quem vive da palavra, coma da palavra. É Paulo falando isso. Nós temos que manter o pastor da igreja, vocês têm que manter a igreja, os missionários que vão para longe pregar o evangelho em que eu e você não pode ir. Quem dera que um líder estivesse falando isso aqui no meu lugar, porque eu nem gosto de falar nisso, mas tem que falar. A igreja precisa se manter, pagar a estrutura, enviar missionários, e isso vem de onde, irmãos? Dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Abraão levou os seus bens com ele, para se manter. E tem momentos que diz, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, o rei de Salém, que era uma representação do Deus Altíssimo. Então, o que levar na mudança? A fé, o testemunho, a obediência, né? E o que é prioridade? Família, família ampliada, servos e bens. Por último, o que levar? Leve o relacionamento com Deus. Eu quero terminar aqui, vou ser mais breve agora. Acho que de repente a turma do louvor já pode até ir se achegando. Versículos 6, 7 e 8. Diz assim, atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão, a sua descendência daria a terra. Abrão construiu um altar ao Senhor. Versículo 8 vai dizer novamente, ele construiu um altar ao Senhor.
Abraão leva, queridos, o relacionamento dele com Deus, aonde Deus o levou. Ele fez um altar ao Senhor. O que é um altar, irmãos? É um lugar de sacrifícios, sacrifícios de adoração, sacrifícios de remissão de pecados, de dizer, sou pecador, e ali então se sacrificava um animal, para que aquele animal pudesse redimir os pecados. Aí Romanos capítulo 12 diz, rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Você é um sacrifício vivo, por sacrifício santo e agradável a Deus, e isso é o nosso culto. Então nós temos que ser sacrifícios. Abraão fez um altar ao Senhor, ele adorou ao Senhor, ele estabeleceu um sacrifício, relembrando o sacrifício perfeito que se chama Jesus Cristo, o sacrifício que ele se entregou por nós, na cruz do Calvário. Então não importa o lugar em que eu esteja, pode ser na Truth, pode ser na City Church, pode ser aonde Deus nos levar, traga o seu relacionamento com Deus para cá, e aonde você estiver, no trabalho, na escola, na faculdade, fazendo o que você estiver fazendo, leve o seu relacionamento com Deus, não negocie o seu relacionamento com Deus, em momento algum. Deus deve ser adorado, Deus deve ser cultuado, Deus é digno de honra, glória, louvor, porque Ele se sacrificou na cruz do Calvário por nós, Ele deu a vida por nós. Então leve, meu amado irmão, Ele deve ser o primeiro, Ele deve ser o único em nossas vidas. Leve a fé, leve o testemunho, leve com você o que é prioridade. Traga a sua família para a igreja. Traga a sua família para a igreja. Mulheres sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem suas esposas. Eduque seus filhos no temor do Senhor aqui na casa de Deus. Façam seus filhos amar a igreja de Jesus. Não é a igreja do pastor Williams e de ninguém, não. É de Jesus. Eduque seus filhos no temor do Senhor. Traga o que é prioridade. Traga bens, traga servos. Traga pessoas para servir aqui para dentro. Vamos servir uns aos outros. Mas traga o desejo de se relacionar com Deus, de servir a Ele e de cultuá-lo. Feche seus olhos, enquanto nós vamos participar da mesa do Senhor. Feche seus olhos agora e ore ao Senhor. Tire um tempo de oração com o Senhor. Coloque sua vida diante dEle. Diante de tudo que você ouviu, clame ao Senhor. Queria convidar os irmãos da liderança para estar aqui com a gente. Isaías 53 nos diz assim: quem creu em nossa mensagem, outra expressão vai dizer nossa pregação. Quem creu? E quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente Ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por nossas transgressões e foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós
se voltou para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? O texto vai continuar, irmãos, e o texto vai dizer algo fantástico mais à frente, que é assim: ele verá o fruto do seu penoso trabalho. Todo o sacrifício que ele fez, o fruto somos nós, aqui, ó. Sou eu e você. Ele verá quando ele voltar em glória nos céus para levar a sua igreja. Ele verá o fruto do seu trabalho. Ele verá o fruto do seu trabalho quando ele disser assim: entra no gozo do seu Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos mais uma vez. Pai querido, o Senhor está entre nós. Nós estamos diante da mesa do Senhor. Não estamos diante, Senhor, da igreja presbiteriana, da mesa da igreja presbiteriana, mas é a mesa do Senhor, onde aquele que se chama pelo teu nome pode participar dessa mesa. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que esses elementos, Pai, eles tragam renovo espiritual para as nossas vidas. Consagra esses elementos, ó Deus, para que eles sirvam, mesmo sendo pão, mesmo sendo um suco de uva, que eles de fato, ó Pai, como a tua palavra diz, sejam a representação daquilo que um dia o Senhor fez na cruz do Calvário por nós. Mas não só isso, de forma espiritual ele traga paz, alegria, gozo, mas traga também, ó Deus, um confronto dos nossos corações para com o Senhor, de arrependimento, de mudança de vida, e traga também, ó Deus, alegria, Pai, alegria para a gente festejar, por a gente celebrar que Jesus Cristo não ficou na morte, Ele ressuscitou dos mortos, e um dia, Senhor, Ele voltará para nos buscar. Obrigado, Deus, por isso. Muito obrigado, Senhor, por tão grande sacrifício pelos nossos pecados, em nome de Jesus. A palavra de Deus nos diz nos evangelhos, também o apóstolo Paulo em Coríntios 11, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, esse é o meu corpo, oferecido por vós. Tomou também o cálice, dizendo: bebam dele todos, esse é o cálice da nova aliança derramado em favor de vós. Façam isso sempre, relembrando o sacrifício que eu fiz por vocês. Façam isso sempre em minha memória. Então é na memória de Jesus que a gente se alegra e que a gente festeja esse momento tão precioso. Você vai poder sair do seu lugar e vir aqui à frente pegar os dois elementos juntos para a gente ser mais prático, retornar ao seu lugar e esperarmos uns pelos outros, para ceiarmos todos juntos. Gostaria que vocês viessem pelo meio, por favor, e voltassem pelas pontas para facilitar o acesso, tá bom? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade para nos atrair. Nada havia em sua aparência para o desejar, mas rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores.
O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele não mereceu. Pra satisfazer o Criador, ele morreu. Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. Mais rejeitado dentre os homens, e ainda assim carregou nossas dores. O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai. A oferta pela culpa ele ofereceu. Pra satisfazer o Criador, ele morreu. Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar. O Filho do amor se entregou em nosso lugar. És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado sem dizer uma só palavra. Se entregou aos cravos, derramou sua vida até a morte, provando a ira amarga pra nos dar sua lucidez e nos fazer Alguém deixou de receber os 2 elementos? Tomai e comei, disse o Senhor. Esse é o meu corpo oferecido por vós. Façam isso sempre em minha memória. Bebei dele todos. Esse é o cálice da nova aliança, derramado em favor de vós. Façam isso sempre em minha memória. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te bendizemos, ó Pai, que este momento, ó Pai, onde nós trazemos, ó Deus, diante do Senhor a nossa vida, de maneira, ó Pai, que este é o símbolo de tudo aquilo que o Senhor fez em nossas vidas, se entregou o seu corpo, entregou o seu sangue por nós, nos tornou santos diante do Senhor, e nós, ó Deus, somos transformados dia a dia para o louvor da Tua glória. Pedimos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito inunde os nossos corações, ó Pai, com a Tua verdade, com o Teu conselho, com o Teu ensinamento, com o Teu poder, para testemunharmos, ó Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós te louvamos, ó Deus, pedimos que o Senhor esteja sobre essa igreja, sobre, ó Pai, os oficiais da igreja, sobre aqueles, ó Deus, que lideram, sobre o pastor da igreja, ó Pai. Nós te pedimos, ó Deus, que esse seja um novo momento revigorante e que ele seja, ó Deus, instrumento para que nós possamos cada dia mais estar cientes que nós somos proclamadores do Teu Evangelho e em cada momento em que vivemos devemos, ó Deus, falar do grande amor do Senhor sobre as nossas vidas. Abençoe cada família, cada pessoa, as crianças,
Todos aqueles, ó Deus, que não estiveram aqui, ó Deus, na pregação, mas estavam ocupados, cuidando dos nossos filhos. Nós te louvamos, ó Deus. Nós te bendizemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos. O Marco vai estar recolhendo os cálices, então vocês podem entregar ele enquanto a gente continua louvando, porque Jesus não ficou na morte, ele ressuscitou. Vamos louvar o Senhor com alegria. Vamos começar a bater as palmas, porque é um momento de celebração, né? É lembrar que Jesus ressuscitou. Samarone ajuda aí nas palmas. Isso aí. Pode ser mais rápido, mais forte. Porque nada vai separar a gente do amor de Deus. A sua mesa nos alcançando. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. A vida aos corações. Furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Qual é o amor de Deus, como é? É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos. É furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações.
Amém, queridos. Graças a Deus, chegamos ao final de mais um culto ao Senhor, primeiro culto aqui, e vamos caminhar assim para a glória de Deus. Tem muitas coisas para a gente conversar a respeito também desse espaço, mas também a respeito da nossa igreja, e eu estou convidando todos vocês, se eu posso assim fazer, estou intimando vocês para sábado, a partir das 5 horas, estarmos juntos. Foi reservado a sala de cinema lá do nosso condomínio. Nós vamos estar juntos ali. Se você conseguir deixar seu filho com alguém, ok. Se não tem problema, o espaço é bem tranquilo, dá para ficar olhando os filhos, mas tenta controlá-lo para a gente poder ter um bate-papo e uma conversa boa a respeito da nossa igreja, sonhos, algumas coisas que a gente quer fazer aqui como igreja, tá bom? É muito importante que os pais estejam, porque vamos falar sobre o Ministério Infantil. É muito importante que quem está no Ministério Infantil ajudando e trabalhando esteja, porque vamos falar sobre o Ministério Infantil. É muito importante quem está em serviços na igreja, servindo lá fora, recepcionando e etc, esteja, porque vamos falar sobre isso também, né? Então vamos falar sobre vários assuntos para cada vez mais estruturar a nossa comunidade, a nossa igreja aqui. Então sábado, 5 horas da tarde, vai vendo aí nossos grupos, 2 grupos de WhatsApp que a gente vai estar se comunicando lá através deles, tá bom? Lá no nosso condomínio. Então vocês estão convidados para estarem lá conosco, ok? Deus abençoe. Por conta disso, então, nós não vamos ter o nosso pequeno grupo na quinta-feira, ok? Porque eu espero que você então esteja conosco no sábado à noite, beleza? Deus abençoe. Lá fora, nosso conviver vai ser nesse espaço aqui do lado de cá. Você tem 2 saídas aqui nas laterais desse templo. Você tem a primeira lá, que é onde vai ser o convite. Também pode sair por aqui pela porta central e ir para o corredor. E lá vai ser o nosso momento de conviver pós-culto, como a gente faz. Não vai embora, vamos comer juntos, vamos estar juntos ali. E lá mesmo, talvez eu traga algumas orientações sobre o espaço também. Possivelmente a gente vai dar essas orientações a vocês lá, enquanto a gente come e se confraterniza, tá bom? Deus abençoe. Uma semana abençoada para vocês. Vamos estar juntos lá fora. Não deixe as crianças no santuário com comida. Obrigado. Protestante do século XVI. O nosso foco como igreja é expor o texto sagrado, não de acordo com nossas preferências ou para agradar alguns. Nosso foco e mostrar o que de fato a palavra de Deus quer dizer para nós. Nossos cultos são cristocêntricos. A ênfase não é em mim, não é em você. A ênfase não é no homem. Revela a nós através da sua palavra, e a palavra que nos transforma. Comunhão. Nós queremos ser uma igreja que ama uns aos outros, que se preocupa com as necessidades uns dos outros, que vive de fato aquilo que a Bíblia fala sobre uns aos outros, que é amar, perdoar, servir. É isso que nós queremos ser, uma igreja que vive comunhão. E missão é exatamente o entendimento que todos nós temos uma missão aqui nesse mundo, que é proclamar o amor de Deus para todas as pessoas. Nós somos a Igreja Presbiteriana Emanuel em Port St. Lucie.